Olá pessoal, hoje, dia 8 de abril de 2018, estamos aqui para mais um vídeo para comentarmos as notícias da semana. É óbvio, né? A principal notícia que nós temos, né, é a prisão do ex-presidente Lula. Tá? Então hoje, domingo, o presidente está preso em Curitiba, iniciando o cumprimento da sua pena. Né? É interessante a gente notar o processo que se deu essa prisão. Né? Quer dizer, o juiz Sérgio Moro havia proposto a ele que ele se entregasse, né, até às 5 horas da sexta-feira, e ele se recusou a cumprir esse objetivo, alegando, né, argumentando que, na verdade, ele criou um verdadeiro circo em São Bernardo, né, ele ficou ali escoltado ali, né, no sindicato dos metalúrgicos, onde ele iniciou sua carreira política. Né, então ele não cumpriu com o argumento de que queria participar de uma missa em comemoração, em lembrança do aniversário da ex-primeira-dama, né? A ex-primeira-dama que morreu no ano passado. Tá? Primeiro que, na verdade, aquilo foi uma farsa, né? Ele transformou uma missa num comício. E, antes de mais nada, eu queria deixar claro que é lamentável que hajam padres católicos que se submetam a essa verdadeira farsa que se transformou um evento que é um evento sagrado, que é uma missa. Né? E depois ele criou toda aquela situação de que ele tentou sair de carro e o povo impediu que ele se entregasse. Povo nada. Se você visse as imagens da imprensa do alto, né, dos helicópteros, a gente viu que eram só militantes que estavam ali. E um número relativamente pequeno em relação ao que participou da primeira vigília do primeiro dia que ele ficou lá no sindicato. Então, na verdade, ele criou uma farsa para tentar mostrar que o povo está do seu lado. Né? Depois, como ele viu que não havia realmente outra coisa a fazer, ele acabou saindo, mas sempre criando aquele teatro. Né? Sai no meio do povo, abraçado por todo mundo, pessoas lamentando, gritando, Lula, etc. Então, querendo transformar a prisão de um criminoso condenado numa prisão política. Né? Então, como já cheguei a comentar em outros vídeos, né, Lula não é um preso político, ele é um político preso. Por quê? Porque cometeu crimes. É um criminoso comum, crime de corrupção, crime de ocultação de patrimônio. E isso só dessa questão aí, desse processo do triplex. Lembrando sempre, ainda falta julgar o sítio de Atibaia, o apartamento que ele supostamente alugava, né? Terrenos que foram comprados para o Instituto Lula, enfim, tem mais uns 6 processos aí que ele responde. Então ele é um criminoso comum, mas é claro que ele queria transformar essa execução de uma pena num ato político, né? Tentou fazer isso, né? Para os militantes, mas já são militantes mesmo, já não tem mais o que fazer, ele conseguiu. Agora eu acredito que para a maioria da população, a cena que se passou foi a cena de alguém, um derrotado político, né? Alguém que simplesmente não conseguiu cumprir com as exigências fundamentais do seu cargo, que é a probidade, o respeito ao próprio cargo. Né? Ele, na condição de presidente da República, costurou um dos maiores esquemas de corrupção do Brasil. Né? Então, talvez, né, a gente não sabe, né, não podemos prever o futuro, mas é o início da derrota, é o início do eclipse, né, do Lula e do seu partido como um todo. Né? Mas isso aí a gente vai analisar com mais calma nos próximos vídeos, vamos ver os desdobramentos. Né? Tem aqui um roteirinho, né, que eu coloquei. Né? Esta prisão, né, a prisão do Lula, ela é uma data importante, nós podemos classificá-la aí como uma data histórica. Né? Por quê? Bom, primeiro, é o primeiro ex-presidente do nosso país preso. Preso por crime comum, preso por corrupção. Isso é importante porque ele é o primeiro, mas não necessariamente é o último. Então nós temos aí, né, tem o Collor que tem processo aí que ele tem que responder, tem o próprio Michel Temer, né, que é outro que não vale o ar que respira, né, que tem processos aí, né, ele tem todo um esquema dele aí envolvendo favores com relação ao Porto de Santos. Tem a Dilma Rousseff, né, que precisa responder aí aos crimes que foram cometidos. Então, nós podemos efetivamente
pensar que o Lula é o primeiro, mas não necessariamente é o último. Mas mais importante que isso é o fato de que nós colocamos algo, colocamos no debate público, né, um valor importante, que é de que todos, absolutamente todos, são iguais perante a lei. Isso que está registrado lá na nossa Constituição, a gente sabe que não acontece, né? Mas nós demos um passo importante com essa prisão. Se ele vai continuar preso ou não, isso é uma outra história, eu vou comentar um pouco mais para o final do vídeo, né? Mas é um primeiro passo apenas. Nós temos que ficar alertas, temos que ficar atentos, porque existe uma série de políticos que estão com processos de corrupção, de abuso de poder, e que esses processos não andam. Por quê? Porque esses políticos, né, que têm cargos públicos, têm o chamado foro privilegiado. E os processos deles não são julgados por um juiz de primeira instância, como o Sérgio Moro, mas todos esses processos vão parar no Supremo Tribunal Federal, que simplesmente não julga nenhum processo. O Sérgio Moro já condenou mais de 20 corruptos, entre empresários e políticos. O Supremo não é que ele não condenou ninguém, o Supremo não julgou nenhum caso, nem para dizer que o cara é inocente. Ele simplesmente não julga. Como eu já venho dizendo há um tempo atrás, já falei isso em outros vídeos, a fonte da instabilidade política do nosso país tem nome e sobrenome: Supremo Tribunal Federal. O órgão que deveria zelar pelo cumprimento da nossa Constituição é o órgão que serve para a instabilidade política, porque você nunca sabe o que vai acontecer. Então, por exemplo, há 2 anos atrás, em 2016, o Supremo definiu que, sendo julgado em segunda instância, já poderia cumprir a pena. Isso aconteceu com Lula agora. Mas nós sabemos o que ele tentou fazer ao mudar esse entendimento no julgamento do habeas corpus preventivo do Lula. Por muito pouco, o Supremo não revê a sua posição 2 anos depois. Uma Suprema Corte não pode ficar mudando de opinião dependendo de quem é o julgado, né? Dependendo de quem é o condenado, quem é o réu. Então, quando é o Lula, julga de um jeito. Quando é o Zé das Couve, julga de outro jeito. Aliás, o Zé das Couve nem vai ao Supremo, né? Então, isso gera muita instabilidade, né? E eu queria agora... Então, eu acho que nós demos o primeiro passo. Nós temos que ficar muito atentos, pressionar os parlamentares e, principalmente, isso é uma tarefa fundamental nossa como cidadão, de que nas próximas eleições nós votemos em pessoas comprometidas com o fim da impunidade. É preciso que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado votem o fim do foro privilegiado. Isso é fundamental para que a justiça se estabeleça no Brasil. Nós precisamos tirar esse privilégio desses parlamentares de só serem julgados na Suprema Corte. Nós temos que acabar com isso. E mais ainda, hein? O Congresso Nacional deve votar de maneira clara uma emenda constitucional dizendo que, para não deixar isso na mão do Supremo, dizendo claramente que a partir de segunda instância um criminoso pode começar a cumprir a pena. Tá? Por quê? São casos muito pequenos, menos de 1% dos casos que chegam ao Supremo Tribunal e que o Supremo revê a pena da segunda instância. Então não é por conta de 1%, está passando uma moto aí, um barulho terrível, não é por causa de 1% que nós vamos gerar impunidade para 99%. Tá? Então é fundamental que o Congresso Nacional, o próximo Congresso Nacional, porque esse a gente não tem muita esperança, mas que o próximo Congresso Nacional seja um Congresso Nacional que aponte para o fim dos privilégios, para o fim da impunidade, construindo leis bem elaboradas para que não haja dupla interpretação. Então é fundamental que se acabe com o foro privilegiado e que se estabeleça na legislação, na nossa Constituição, que a partir do julgamento em segunda instância, um criminoso já pode cumprir a sua pena. Tá? Para não deixar isso na mão do Supremo, porque infelizmente o Supremo muda de opinião de acordo com o réu. Isso é muito ruim para a democracia. Tá? O Lula começou a cumprir a sua pena. Ele vai continuar preso? Difícil saber. Nós precisamos pressionar. No entanto, é preciso ficar atento, né, aos próximos passos que o Supremo Tribunal Federal vai dar. Então, vamos acompanhar lá. O ministro Marco Aurélio Mello,
ele já disse que vai propor, né, vai requisitar que seja colocada em pauta uma ação de inconstitucionalidade sobre o que o tribunal havia decidido há 2 anos atrás, que era a possibilidade de que o criminoso pudesse começar a cumprir a pena a partir do julgamento em segunda instância. Então, houveram alguns órgãos, algumas instituições, tem o PMN propriamente dito, né, entrou, que é o Partido Municipalista Nacional, não me lembro exatamente o significado da sigla, mas esse partido entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, e ele tem, legalmente ele pode fazer isso, né, questionando a constitucionalidade da possibilidade de cumprir a pena em segunda instância. Então, o Marco Aurélio vai propor que se debata isso e que se vote isso no Supremo, né, no Supremo Tribunal Federal. Tá? Ele tem essa prerrogativa, essa decisão não cabe necessariamente à ministra, a presidente Carmen Lúcia, né, presidente do Supremo, a Carmen Lúcia. Por que ele quer isso? Porque se esse pedido de inconstitucionalidade que o PMN implementou for acatado pelo Supremo, a votação que ele teve 2 anos atrás, que serviu de base para o pedido de prisão do ex-presidente Lula, cai por terra. Ou seja, o Lula poderia requisitar a sua liberação até o julgamento em terceira instância, ou seja, protelar o processo. Neste protelar o processo, ele vai registrar a candidatura, porque ele vai estar livre. Aí vem o Tribunal Superior Eleitoral, que também é lento nessas coisas. Vai cassar, mas ele vai entrar com uma liminar de novo no Supremo. E aí o Supremo não julga as coisas. Então, as coisas não estão definidas ainda. O risco ainda existe. É possível, infelizmente, é possível que o Supremo acabe revertendo toda essa vitória que nós tivemos. Nós temos que ficar atentos e temos que pressionar. Tá? Então, foi uma vitória, não tenho dúvidas disso, né? Há um sentimento de alívio da grande maioria da população brasileira, mas ela não está completa. E nós temos que acompanhar e aguardar aí os próximos passos do Supremo Tribunal Federal. Que, insisto, novamente, ele é fonte da instabilidade política no nosso país. Ao invés de ele ser o lugar onde você vai resolver os conflitos, e ele vai dar a última palavra, e a última palavra no sentido de garantir o cumprimento da lei, ele acaba exercendo a função oposta, que é de gerar conflito, de gerar instabilidade. Tá? Por isso que é fundamental escolher bem os nossos candidatos, principalmente, claro, fundamental para presidente, né? Eu já externei o meu candidato é o Jair Messias Bolsonaro, tá? Mas junto com isso, junto com a votação do Bolsonaro, eleger também deputados e senadores comprometidos com a luta contra a impunidade, com a luta contra a corrupção. Tá? Isso é fundamental. Então é isso, eu vou encerrando por aqui. Vamos aguardar aí os próximos passos, vamos ficar vigilantes, vamos pressionar o Supremo para que ele não destrua tudo que foi conquistado até agora. É isso aí, pessoal. Tenha aí um bom domingo e até o próximo vídeo. Valeu. Um detalhe, hein? Se inscrevam aí no canal, curtam, deixem os seus comentários para que a gente possa interagir e para que a gente possa também ir melhorando aí a qualidade do vídeo, né, os temas abordados, etc. É isso aí. Um forte abraço e até o próximo.